Olá! Estamos aqui com mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje nós vamos falar com o Leonardo Koshman, da New School Tribe Jiu-Jitsu. Dr. Leonardo Koshman, né? Para aqueles que não sabem, o Dr. Leonardo também é advogado, mestre em Jiu-Jitsu. E vai falar, mas hoje ele não vai falar de advocacia. Hoje ele veio falar com a gente aqui sobre artes marciais, sobre o que o Jiu-Jitsu representa. Tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo. Olá, Sara, tudo bem? Tudo certo? Então aí, vamos conversar bastante, falar bastante sobre o jiu-jitsu, tá? Vamos lá. Então, você como advogado também, agora e mestre de jiu-jitsu, as duas atividades sempre foram paralelas na sua vida? O que você entende? Porque eu também, né, eu compartilho dessa mesma situação contigo. E na realidade a gente vê assim que existe aquela questão da profissão e aquela coisa também que é a arte, que é aquilo que você gosta, que você tem amor. E eu percebo muito isso em você, né, com relação ao jiu-jitsu, que você tem amor ao que você faz. Isso já veio desde quando? Você começou no jiu-jitsu quando? Então, eu comecei no jiu-jitsu antes, né? Comecei com uns 15 anos. Não comecei tão novo no jiu-jitsu, né? Mas comecei a treinar, né, com uns 15 anos, mais um treino, assim, comercial, né, que a gente fala, um treino mais pro hobby. E fui me apaixonando, né, pelo jiu-jitsu. No início eu tava numa equipe que não era tão de competição, né? Comecei a me graduar e aí quando eu peguei a faixa azul, fiquei mais uns tempos aí na faixa azul e fui para a Brotherhood, né, que já é uma equipe profissional de jiu-jitsu. E desde então comecei a treinar bastante, me apaixonei mais ainda pelo jiu-jitsu e aí foi quando eu comecei a levar mais o treino, né, profissional, me dedicando mais. E paralelamente também entrei na faculdade e sempre foi correria, conciliando os dois aí, né, tanto o treino como também os estudos, né, os estágios, né, da faculdade. Então sempre foi aquela correria, né, mas aquela correria boa, né, de treino, Quando você de... está fazendo aquilo que você gosta, não tem jeito, né? É uma correria que é saudável, que você vai dormir cansado, mas acorda leve, né? Sim, isso mesmo. Sempre foi muito bom, né? O jiu-jitsu, ele traz muitos benefícios, né? Tanto pra parte física como a parte mental. Então, o jiu-jitsu, ele sempre me auxiliou, né? Nas emoções, né? Na época da faculdade, porque a faculdade de Direito, você sabe como que é bem puxado, são 5 anos, e aí você se forma com aquela incerteza se vai passar na OAB para poder exercer a profissão vai como advogado, né? Então, isso se você não tem um preparo mental bom, você acaba não passando, né? Vai sucumbindo, né? Exatamente. Então, eu sinto que a arte marcial me ajudou a alcançar meus objetivos fora, né, do esporte, né? Então, sempre foi muito gratificante estar podendo treinar, poder estar me dedicando em relação a isso. E aí, conforme foi passando o tempo, né, foi ficando mais profissional, né, fui competindo mais. E aí, graças a Deus, hoje consegui abrir minha academia. Tô podendo desfrutar disso, né? De poder competir, poder dar aula, poder ajudar os outros. Poder também ter um tempo aí livre para eu estar advogando, fazendo as coisas fora da arte marcial, né? Então, graças a Deus, hoje tá tudo encaminhado. E é interessante você falar isso, né? Do quão bem faz a atividade física, até quando você tem algumas outras ocupações, que é a questão psicológica mesmo, mental. Eu tenho lido muito a esse respeito que, tipo, a própria ciência, a medicina, vem dando essa linha, né? De que, por exemplo, eu li uma matéria esses dias que se você faz mais exercícios para membros inferiores, pernas, tal, você tem menos propensão a ter doenças degenerativas de idade, como uma demência, um Alzheimer. E a gente percebe que tanto a arte marcial como a atividade física, ela vem tendo uma visão maior. As pessoas têm prestado mais atenção nisso, que não era muito comum. E principalmente o jiu-jitsu, né? Quando o jiu-jitsu chega no Brasil, né? Família Gracie, que é o que se escutava mais, e de repente o jiu-jitsu cresceu de uma forma gigante, trazendo uma série de benefícios e uma luta diferente. Como que você vê isso? Essa questão do início aí do jiu-jitsu a nível Brasil, que já o jiu-jitsu veio de fora numa determinada época e agora vem tomando uma proporção muito maior.
Sim, é legal que você pontuou assim, porque o jiu-jitsu, ele veio, né, do Japão, né, foi adaptado pro Brasil, né, então falam bastante Brazilian Jiu-Jitsu, né, porque o jiu-jitsu antigamente, ele era muito mais a parte de defesa pessoal, né, e aí foi se adaptando, né, aqui pro Brasil, e hoje o jiu-jitsu, ele já tá bem diferente do que era antigamente, né, o jiu-jitsu hoje ele tá um jiu-jitsu mais competitivo, né? Questão de contagens de pontos na hora do rola, que a gente fala, né? Que é o sparring, tanto nos campeonatos também. Então tem muito essa contagem dos pontos. Então por isso que fala que o jiu-jitsu é um xadrez, porque a gente tá sempre ali treinando, tá contando a pontuação. Óbvio que tem a finalização também, né? Na hora da luta, quem finalizar acaba ganhando a luta, independente da pontuação. São os 3 tapinhas ali. É, os três tapinhas, exatamente. Então, assim, o jiu-jitsu ele ficou muito técnico, né? Então, a gente, quando tá treinando, a gente tá sempre pensando, né, na pontuação. Então, você acaba esquecendo de todos os seus problemas fora, né? Porque você tem que se concentrar ali, né? Você tem que até fazer uma matemática na hora que você tá treinando, né? E aí, assim, o jiu-jitsu, né, ele se adaptou, né? Mudou bastante do que era antigamente e trouxe muitos benefícios, né? Como está crescendo muito, hoje em dia você consegue viver do jiu-jitsu, né? Seja dando aula, seja competindo, seja arbitrando campeonatos. Então você tem vários nichos dentro do jiu-jitsu que você pode atuar. Não necessariamente você precisa ser um campeão mundial para estar podendo viver da arte, né? Então, assim, cresceu muito o jiu-jitsu, né? Muito também aqui no Brasil como lá fora, né? Lá fora, principalmente os americanos, eles são apaixonados pelo jiu-jitsu. Só que os americanos, eles já gostam muito do sem kimono, né? Que a maioria dos campeonatos lá são todos sem kimono. Eles fazem muito, a gente fala que é o pay-per-view deles lá, então rola lutas casadas que pagam em dólar. Então, assim, o jiu-jitsu ele ganhou muita evidência no Brasil como fora também, né? Você pega o próprio em Abu Dhabi, né? O jiu-jitsu lá é o esporte principal deles. Todas as escolas eles colocam o jiu-jitsu. É como se aqui no Brasil Fosse é o educação futebol. física na escola, futebol. Isso, assim, o futebol lá é o jiu-jitsu. Então, sim, ganhou grandes proporções, né? A arte suave. Então, assim, aqui no Brasil, às vezes, acaba até sendo um pouco desvalorizado em relação a lá fora, né? Lá fora a galera acaba valorizando mais o atleta, tendo premiações E lá maiores. fora, porque o que eu consegui até, eu não sei, assim, o que chegou pra mim. Por exemplo, você falou do Brazilian Jiu-Jitsu, né? E eles, mesmo lá fora, eles adaptaram muito, né? Pegaram muito do Jiu-Jitsu, o formatação que foi desenvolvida aqui no Brasil, essa adaptação, né, do Jiu-Jitsu do Japão pra cá, Sim, né, também. sim, com certeza. Inclusive, um dos maiores campeonatos de jiu-jitsu, que é o Mundial, da IBJJF, acontece nos Estados Unidos, né? Então, assim, eles valorizam muito o jiu-jitsu, né? Paga bastante premiação. Mas, assim, o jiu-jitsu, ele tem várias federações, né? Tem várias vertentes que você pode estar competindo. Então, tem uns que preferem estar lutando lutas casadas, dependendo do seu nível, né? Você ganhando uns campeonatos, você é convidado para participar dessas lutas casadas que acabam pagando mais. Aqui no Brasil acontece o BJJ Stars também, que acaba remunerando um valor alto, assim. Nunca teve no jiu-jitsu uma premiação aqui no Brasil de 100 mil reais para um campeão para fazer 3 lutas. Então, assim, isso acaba acontecendo, né? Aqui no Brasil com o BJJ Stars, aí você tem a IBJJF, que também é mais a questão de nome, né, do que premiação, porque em questão de valores eles não pagam igual Muito paga. bem, né? Exatamente, eles não pagam tão bem, mas existe aquela tradição, o nome, ser o campeonato mais antigo de jiu-jitsu, né? Então, o pessoal gosta de lutar bastante. Tem a JP, que a gente fala que é a Federação de Abu Dhabi, que aí também valoriza bastante os atletas, pagam em dólar, acontece os grandes lãs em todos os lugares no mundo, aí em Tóquio, Miami, agora vai ter no Rio de Janeiro em julho, e sempre tá pagando em dólar até terceiro lugar. Então, assim, existem vários campeonatos que você pode estar competindo, que nem você falou, né? Nos Estados Unidos a galera adaptou bastante, e nos Estados Unidos eles adaptaram, que nem eu falei pra você, o no-gi, né? Então, o no-gi deles, do americano, é muito forte. Então, o jiu-jitsu, assim, vem crescendo O muito. no-gi é o quê? O no-gi é o jiu-jitsu sem kimono, né? Tem Ah, algumas... eu ia te fazer essa pergunta, sabia Isso. o que era sem kimono e com kimono? Isso, é. O clássico, né? O tradicional é o com kimono, né?
Mas existe o no-gi, que é o jiu-jitsu sem kimono, que dependendo de alguns campeonatos tem alguma regra específica, É né? o que a gente vê às vezes na TV, que eles usam os calções, assim, é uma luta mais corporal mesmo, né? Isso, não tem a pegada, né, que a gente Ah, fala, não tem a lapela, que é não a tem a pegada no gola, kimono, né? exatamente. Então, tem algumas regras diferentes que acontecem no sem kimono, né? Tipo, por exemplo, no sem kimono a gente tem o ADCC, que é um campeonato que acontece, se eu não me engano, a cada 2 anos, né? Tem as seletivas que rolam aqui no Brasil, em outros países, e aí tem o campeonato principal que é em Las Vegas, né? E que acontece a cada 2 anos. E aí tem umas regras específicas, né? Do que diferente até do sem kimono da federação, por exemplo. Sem kimono da federação tem uma regra, esse ADCC tem uma outra regra, entendeu? Uma regra que não foge do que é do Do jiu-jitsu, jiu-jitsu. exatamente. Não tem soco, chute, nada. Só muda algumas questões de queda, de poder chamar na guarda. Interessante, porque, pelo que você está falando, existem campeonatos, né, federações diferenciadas e elas têm regras próprias. E, por exemplo, para você participar de um campeonato fora, ou nos Estados Unidos, ou mesmo em algum outro país, dependendo da federação, existe um roteiro. Primeiro você tem que ganhar tal campeonato, você tem que ir vencendo etapas, ou, por exemplo, o atleta, dependendo do campeonato ou da federação, ele pode se inscrever diretamente. Como que Interessante funciona? pergunta. O que acontece? Colorida pode ir direto lutar mundial, europeu, digo que são os campeonatos mais importantes da Federação Essa é a IBJJF, que é principal. a principal, Tá. exato. Coloridas podem competir, faixa preta, master, outras categorias assim podem. O que você precisa ranquear, você precisa estar lutando algumas etapas antes para poder fazer uma pontuação e lutar esses principais, que é o mundial, europeu, pan-americano. Você precisa, né, fazer esses pontos para poder lutar, entendeu? Então não dá para você ir direto como faixa preta adulto lutar esses campeonatos. Então você precisa estar fazendo essa pontuação para Participando até de outros campeonatos para isso. poder ter tipo um currículo dentro do jiu-jitsu. Exatamente. Isso em relação à IBJJF, tá? Se você for pegar a JP, que rola em Abu Dhabi, você pode ir lutar, não tem problema. Mas a IBJJF faixa preta adulto, tá? Que é onde tem as maiores atenções, né? Onde todo mundo tá assistindo, né? Você precisa estar lutando essas etapas para poder ranquear e assim lutar os três principais, né? E aí essas etapas acontecem aqui no Brasil, você tem Floripa Open, Curitiba Open, São Paulo Open, aí você tem lá fora, você tem na Europa os campeonatos, você tem nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil tem um brasileiro, que também é um dos principais, se não um dos mais difíceis, até mais difícil que o europeu, não digo mundial, porque o mundial Mas também, mais difícil pelo nível também de competidores? pelo nível de competidores, tem essa questão de ranquear também, você precisa estar com os pontos para poder lutar o brasileiro, só que como é aqui no Brasil e muita gente não tem o visto, então vai bastante Enche, né? Acaba tendo mais competidores mais também. E o competidores, brasileiro gosta do jiu-jitsu, né? Exatamente, o campeonato assim que acontece aqui no Brasil, que vai muita gente assistir, é um campeonato bem legal. Mas você precisa, faixa preta adulto, tá com os pontos para poder lutar. Agora, a colorida, lota as chaves, né? Você pega a faixa roxa, tem 70 caras na chave. Nossa, então é um Então, campeonato que deve durar alguns dias. Então, né? dura a semana inteira, porque você pega cada dia, às vezes é uma faixa diferente que vai estar lutando, né? Por exemplo, o cara não tem o visto, ele não consegue ir pro Mundial, aí ele luta o brasileiro. Então, tá sempre lotado, né? O nível é muito alto. E me diga uma coisa, o jiu-jitsu, eu lembro que, poxa, eu era adolescente, eu passei uma temporada no Rio, era muito, sabe, o jiu-jitsu só acontecendo ali naquele momento, mas era um esporte mais voltado para homens. Você via muito pouca mulher querendo fazer o jiu-jitsu e tal. Hoje esse cenário mudou, as mulheres estão indo mais para o jiu-jitsu também. Completamente, totalmente. Hoje o jiu-jitsu feminino vem crescendo cada vez mais. Você tem competições, todo campeonato vai ter uma categoria feminino. Campeonatos pagam feminino também. Você pega, por exemplo, os campeonatos principais brasileiro. Se eu não me engano, acho que o brasileiro paga, não tenho certeza agora, o feminino. O masculino paga. Mas você pega outros campeonatos pagam, Grand Slam, você pega campeonatos de pay-per-view, que nem eu falei pra você, do BJJ Stars, ele paga também o feminino, nesse valor aí que eu falei pra você de 100 mil. Então eles estão investindo bastante no feminino, né? Então
Você vai nas academias hoje, você vê um monte de menina tá treinando, as meninas às vezes mais duras que os meninos, ó, bem mais técnica, bem mais forte. Pô, você pega aí, lá na academia mesmo, você tem as meninas lá que treinam, bicho, o pessoal vai lá treinar iniciante, elas aceleram a galera, as meninas não entendem nada. Não, e assim, a mulherada, de uma forma geral, começou a procurar mais o jiu-jitsu, primeiro com aquela coisa da defesa pessoal, né? Com aquela foco na defesa pessoal. E mudou isso. Eu tenho percebido isso, apesar que eu não faço, eu gosto de atividade física, mas eu ainda quero chegar um dia e fazer jiu-jitsu, acho um barato. Mas mudou essa coisa só da defesa pessoal. É o esporte mesmo. E aí tem muito a ver com o que você estava falando, até no começo, com a questão do psicológico, isso porque é diferente, tipo, você vai fazer, não que desmerecendo, mas você vai fazer, por exemplo, uma musculação. É legal? É, mas você não tem, talvez, o mesmo benefício psicológico que você tem, às vezes, numa arte marcial ou numa outra atividade, onde você precisa ter esse jogo de xadrez. Ah, eu quero pontuar, eu quero trabalhar com técnica. Então, tudo isso te traz uma outra visão, um outro trabalho mental, que eu acho que é legal, que acaba trazendo um outro benefício, diferente de simplesmente você malhar por malhar. Sim, Né? com certeza, O jiu-jitsu, ele traz, assim, muitos benefícios pra mente, porque, assim, que nem eu tava te falando antes, quando você tá lá, você tem que estar 100% no tatame ali, com a sua cabeça pensando nas posições, né? Porque qualquer passo ali que você der, você pode Lesionar, inclusive. lesionar ou ser finalizado ou ser amassado. Então, assim, você tem que estar com a sua cabeça ali 100%, obrigatoriamente. Às Ela vezes, de desligar do mundo exterior, é né? isso mesmo. Então, você entra no tatame, você desliga tudo que tá fora, tudo que tá acontecendo. Então, porque até essa questão do jiu-jitsu, de você tá contando a pontuação, né? Na hora do rola tem a finalização, mas você tá contando a pontuação, então você tem que estar pensando quantos pontos você tá fazendo, se você ganhou uma vantagem. O exercício mental também, né? Acoplado Junto, ali. exatamente. Então, isso faz você ter esse trabalho mental, não só a questão da defesa pessoal, que é excelente, que é ótimo, né? Pô, você treinando jiu-jitsu, um pouco tempo de treino, você já está à frente de muita pessoa que nunca treinou nada. Então, você se torna uma arma mesmo, né? Então, não só essa questão da defesa pessoal, mas também, né, essa questão da mente, de você estar lá, tem que estar pensando nas posições, no movimento. Então, isso é um dos benefícios que eu acho que só o jiu-jitsu traz. Porque se você está num outro esporte, você às vezes está pensando em alguma coisa lá fora, você está Ouvindo conversando, música ouvindo música, distraidamente. distraído. Agora o jiu-jitsu ele te foca 100% ali, né? Principalmente na hora dos rolas, né? Porque você solta o tempo ali, vai, 5 minutos, 6 minutos de luta para a galera mais iniciante. Então são aquele tempo que você tá ali que você tem que estar pensando, você tem que estar raciocinando. Se você não raciocinar, você vai perder, você vai ser amassado, você vai ser finalizado. Então isso é um benefício que o jiu-jitsu traz que nenhum outro esporte traz, na minha opinião, entendeu? E existe também essa questão de uma filosofia ali, né? Principalmente com relação ao mestre. Eu vi muito isso. Tipo, aquela coisa, tem o mestre, o respeito pelo mestre, que passa toda uma filosofia, inclusive, do esporte em si, da Exato. arte marcial em si. Sim, E você é discípulo do finado Leandro Ló. sim, exato. Eu acho que assim, a figura do mestre é muito importante, tá? A energia da academia, assim, o Leandro, pô, pra quem não sabe, 8 vezes campeão mundial, o cara foi campeão em categorias diferentes, fez uma coisa que nunca ninguém fez, então ganhou o mundial que eu falei pra você da BJJF, ganhou em várias categorias diferentes, foi campeão, foi a primeira pessoa a ganhar o BJJ Stars e faturar R$ 100.000 numa noite, fazendo 3 lutas. Era um cara alto astral que, assim, eu sempre, na faixa branca, vi os vídeos dele, sempre achei muito louco o jiu-jitsu dele, né? E aí, quando eu fui pra Brotherhood, pô, comecei a treinar com o mestre alemão, que era aluno do Leandro, e aí depois eu comecei a ir nos treinos da meio-dia. E, pô, o Leandro sempre foi um cara muito humilde, assim, do que ele ganhou de campeonato, sempre muito humilde, do povo mesmo que a gente fala. O cara, a gente saía do treino lá à noite, ele fazia musculação, às vezes treinava, fazia o treino da noite, ia lá, pedia uma pizza, pagava pizza pra todo mundo, gostava de ficar junto com a galera lá da academia. Então, assim, isso é uma coisa que o Leandro tinha que era excepcional, assim, era um cara fora de série, muito humilde, muito mesmo, assim, era
sem palavras, assim, para ele. Infelizmente aconteceu, né? Uma Essa tragédia, né? né? Que até agora não teve nenhum julgamento, né? Então já foi fazendo quase 3 anos da morte dele, até agora não teve nenhum julgamento. O cara tá preso lá no Romão Gomes, né? Policial militar, mas sabe que não tá preso assim mesmo de verdade, né? Porque tá tendo vários benefícios, estava recebendo salário até agora, ainda bem que o Tribunal de Justiça cortou. Mas é um absurdo, né, o que aconteceu. O cara matar outra pessoa, um cara do esporte, um cara que representava o Brasil aí, foi 8 vezes campeão mundial, e essa impunidade aí até agora não teve o julgamento, né? E fazendo assim, até um parêntese nessa situação, eu sei que a nossa pauta é sobre jiu-jitsu, mas eu acho muito pertinente, você falou da questão da impunidade, né? Que o assassino aí do Leandro está lá no Romão Gomes, está preso. E talvez só esteja preso porque o Leandro tinha uma representação muito grande a nível de Brasil. Uhum. Porque era uma pessoa conhecida, era uma pessoa reconhecida e importante para o esporte nacional. Porque a gente vê situações como essas, assim, no nosso cotidiano, que nada é feito. Sim. Que, na realidade, você não tem uma justiça feita, principalmente se tratar de outros agentes públicos. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê constantemente, que acontece com o tiozinho da esquina, com o filho de fulano, que às vezes é confundido até com um outro, com bandido, com alguma coisa, e nada acontece. Exatamente. No caso do Leandro, em que pese ainda não tenha tido julgamento, não tenha tido nada disso, ainda tá ali guardado, né? Sim. E penso eu, que mais por conta da representatividade que o Leandro tinha. Verdade. Talvez estivesse na rua recebendo salário. Sim, né? É isso mesmo, é verdade. E assim, infelizmente, né, aconteceu tudo isso daí, né, e aí a gente acabou, sempre fui da Brotherhood, né, fui de azul pra lá e peguei a preta com ele, né, acabei sendo o último faixa preta dele. Nossa. E aí que aconteceu toda essa situação, a gente chegou aí indo pra Frats, né, a galera tá ainda treinando lá, o pessoal, a galera da Brotherhood lá. E aí eu acabei saindo da Frats, né, por alguns motivos, e hoje tô na Nova União, na Moca, com o mestre Marcelo Zotovic, que hoje é meu mestre, que, pô, sem Ou palavras. Seja, o Leandro, na realidade, ele acabou causando, o falecimento dele, né, dessa forma tão prematura, acabou causando uma modificação até na estrutura do jiu-jitsu aqui. Totalmente, conta, né? totalmente. Mudou a rotina, mudou a situação de várias pessoas, assim, né? Ele ajudava muitas pessoas, né? Então, acabou que algumas pessoas seguiram seu próprio caminho, outras foram juntas, né, para a equipe, e assim, cada um foi pro seu lado, né? E, infelizmente, né, essa fatalidade, mas a gente segue a vida aí, né? E sempre honrando o nome dele. Que é Sempre o vai mais estar. importante. Exatamente, que nem a gente fala, lendas nunca morrem, E né? é uma responsabilidade ser o último faixa preta Sim, dele. é uma responsa. Por isso que tem que estar sempre treinando, não posso nunca desanimar aí de competir, de estar treinando. Mas ele deve estar muito feliz hoje vendo você Pô. com a sua escola de jiu-jitsu aí, seguindo, né, essa linhagem também. Pô, graças a Deus, tenho certeza que ele tá orgulhoso aí da gente, porque a gente também tá fazendo um projeto legal lá na academia também, tá ajudando a galera de projeto social. Então, assim, ele tá feliz lá de cima, com certeza. E em falar em projeto legal, quais são os projetos aí para a academia? O que vocês têm aí de novidade? O que vocês pretendem aí? A academia é relativamente nova, né? Isso. Mas já vi que tem muita bagagem Sim, ali dentro. A academia a gente abriu no final de novembro, né? Final de novembro, começo de dezembro. A gente já está aí com aproximadamente uns quase 40 alunos, mais ou menos, tanto do jiu-jitsu, muay thai, e tá sempre entrando gente nova, né? Lá na academia, a gente preza por uma energia assim bem tranquila, sabe? Não ter aquela, como eu vou dizer, aquele quartel-general, sabe? Assim, aquela pressão. Chegou atrasado, paga 10 flexões, sabe? Aquela pressão do mestre em cima do aluno. Não, lá a gente tenta trabalhar uma outra metodologia, mas assim, é um treino muito forte, né? A gente faz bastante rola, eu levei isso pra academia, essa cultura da Brotherhood, de estar fazendo bastante rola, a gente fala saindo na mão, treinando forte com a galera. Então a gente tem essa cultura, mas em contrapartida a gente também tem essa energia tranquila de o aluno poder chegar lá, poder ficar tranquilo, sem pressão, de chegou atrasado, não tem problema, sabe?
da correria, do trânsito, do dia a dia, então não tem aquela pressão que às vezes tem algumas outras academias de jiu-jitsu, de vai chegar lá, o rapaz vai ser amassado, vai bater em faixa branca, não. A gente dá um suporte, tem os meninos lá que estão me ajudando, o Renan, o Léo, o Andrei, que são os meninos, por exemplo, o Renan e o Andrei, que são meninos do projeto social que vieram lá do Paraná, que estão ficando lá na academia e vieram no sonho de poder competir aqui em São Paulo, tá vivendo do jiu-jitsu. Então a gente está ajudando eles e eles também ajudam aos alunos, né? A gente tem, além do jiu-jitsu, tem Muay Thai, tem funcional com o Léo, o Muay Thai com o professor Ale, um ótimo professor de Muay Thai também. E a gente tem esse treino, né, da noite, que é o treino mais cheio, que é o treino comercial. A gente tem o treino da tarde, que a gente faz um treino mais voltado para específicos, né, um treino mais competitivo. Temos treino da manhã também, temos treinos ao final de semana. Então tem treino a semana inteira aí. Todos os horários. Quem tiver alguma outra atividade consegue conciliar Com certeza. e entrar no jiu-jitsu. Com certeza, A gente lá na academia, a gente também tem atendimentos de recovery, né, de liberação miofascial, com o Léo, que ele é especialista nessa área, então ventosa terapia, então todos os alunos têm um desconto aí para estar podendo fazer essa liberação, né? E aí, isso é um a mais aí da nossa academia também. A gente tem um cronograma de aulas de alunos, então todo final do mês a gente lança um cronograma, o aluno já vai estar sabendo o que vai aprender ao longo do mês. Temos também entrega de brindes para os alunos aí que mais se dedicam no final do mês, a gente faz essa valorização aí para o aluno. Ou às vezes é porque treinou mais, ou é porque evoluiu de uma forma ou de outra, então a gente está sempre no final do mês dando os brindes aí para 2 alunos aí da academia, né? Seja um suplemento, seja uns minutos aí com o Léo de massagem. Que mais? Essa tua estratégia eu acho muito legal, essa coisa do brinde, de você ter as coisas todas ali. Porque eu penso assim, quando você fala de arte marcial, diferente de uma academia de musculação, como a gente estava falando, você tem esse conceito mais família, que vai na filosofia do mestre, de tudo isso, e até do que você falou mesmo, que era o que, por exemplo, o Leandro trazia, né? Sim. De trazer as pessoas para esse ambiente, para perto, e você ter um contato mais próximo. O que é muito bacana, porque de fato você consegue trazer o teu aluno para mais próximo, ele se sente muito mais confortável indo ali, e aquilo ali acaba se tornando uma segunda casa. A chance de você ter profissionais, competidores ali, quando ele vê aquilo como uma segunda casa e vê aquilo ali como, né, uma filosofia, a questão... É muito diferenciada. Sim, né? Exatamente. A gente tem, assim, na academia tem a galera que treina mais por hobby, né? Porque gosta, assim, para poder, né, ter um treino a mais, né? Assim, sem visando competição. E a gente também tem os atletas que competem, né? Então, assim, você acaba podendo... Até identificar, né? Exatamente. Não é uma academia que é 100% comercial ou 100% competição. É os dois, né? Então, isso... é legal porque você se identifica ali, né? Qual caminho que você vai seguir, né? E assim, a gente também tem na academia acompanhamento nutricional, a gente tem uma nutricionista também que dá desconto para quem é aluno da academia, então faz esse acompanhamento, né? A gente tem você falou até essa questão de trazer os alunos, né? A gente tem o Jiu-Jitsu Kids, né? 2 vezes na semana, então tem pais que treinam à noite, e leva os filhos e os filhos fazem jiu-jitsu lá também. Então isso que é legal. Na academia tem essa interação. A mãe faz Muay Thai, o filho faz o Kids, o pai treina o jiu-jitsu. Então é bem legal isso, porque é um ambiente bem familiar, né? É bem gostoso lá a academia. Um dia vai lá, Sara, pra você conhecer. Não, vou com certeza. E onde fica a academia? Passa para o pessoal. Então, fica na Fagundes Filho, 671, ali próximo ao metrô São Judas, bem pertinho do metrô. É uma rua que tem lugar para parar, seja na rua, do lado, então é bem acessível, né? Dá para você deixar seu carro lá, é uma região segura, né? E, pô, perto aqui de São Paulo, assim, no centro, né? Perto de tudo, perto da praia também, então, assim, é fácil acesso. Fácil acesso. De onde você estiver, você consegue chegar Exatamente, lá. Lá na academia a gente tem, assim, é bem ambientada, assim, essa questão do surf também, porque tem a galera que gosta do surf, eu surfo também. Então, você surfa também, sabe? Eu adoro, bicho. Depois do jiu-jitsu é o meu esporte favorito também.
Então, assim, a gente tem essa... Lá a academia ela é bem ligada a esse lifestyle, sabe? Do surf e do jiu-jitsu. Inclusive, a gente também faz uma parceria, assim, de quem é de fora, quer ir lá para ficar um tempo lá na academia, dá para ficar lá. E a gente também leva para fazer um tour aí nas praias, pegar um surf. Nossa, que Então, tem legal. essa parceria também. Às vezes o pessoal acaba vindo de outro estado, quer ficar na academia, vai vir lutar algum campeonato em São Paulo. E, quero aproveitar, pegar um surf, quero aprender a surfar, quero conhecer uma praia. Então, a academia tá 50 minutos da praia. Então, Nossa, é muito pertinho, muito perto. Então, você desce ali, já tá na Imigrantes. Então, a gente consegue fazer essa experiência também pro aluno. Nossa, Leonardo, olha, muito bom conversar com você. Espero que a gente volte para falar agora sobre surf. Com Porque certeza. aí eu acho que eu vou conseguir interagir melhor com você. Verdade. Eu já conheço um pouquinho. Legal. Tá bom? Obrigada por Imagina. ter a sua participação aqui no Resenha Corporativa. E vamos acabando por aqui mais um episódio do Resenha Corporativa. E não se esqueçam de nos seguir no nosso canal. Obrigada. Obrigado, Sara. Valeu, galera. Valeu.